18, irmãos. Gênesis capítulo 5, versículo de número 18. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs que estão aqui, que Deus abençoe. Quem encontrou Gênesis 5, versículo 18, diga amém. Então vamos ler, diz assim, ó. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? A igreja pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Falar um pouquinho aqui nessa manhã sobre o Enoque. E tem uma coisa bastante interessante aqui nesse capítulo 5, irmãos. Se você dá uma abridinha na tua Bíblia, você vai olhar aqui o capítulo 5, que vai falar, e fulano, com tantos anos gerou a Beltrano, e depois de ter gerado a Beltrano, viveu tantos anos, e o versículo vai terminar assim, ó, e morreu. Então, o capítulo 5, ele tem várias vezes a expressão gerou, viveu e morreu. Mas quando chegamos aqui no versículo de número 24, nós vemos aqui que o Enoque não tem o mesmo fim que os outros tiveram. Então, a respeito da vida de Enoque, não está escrito, e aos 65 anos gerou Matusalém, e depois viveu 300 anos e morreu. Não tem isso. Tem, e viveu 300 anos, andou com Deus, e depois Deus para si o tomou. Então aqui nós temos aqui uma quebra de regra, né? Deus quebrou uma regra, porque está ordenado ao homem morrer. Gênesis 3,19, és pó e ao pó tornará. Então há uma sentença de morte, né? E essa sentença de morte, quando chega aqui na vida de Enoque, ela é quebrada. Enoque não teve o mesmo fim que os seus descendentes e antepassados tiveram. Então, Enoque, depois de ter gerado a Matusalém, ele viveu mais de 300 anos, andou com Deus, e depois Deus o tomou para si. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5, irmãos, a Bíblia diz que antes de ser transladado quer dizer arrebatado, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 11:5 que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Amém? Irmão, se tem uma coisa, irmão, que gera, nós somos crentes. E nós temos esperança de vida eterna, de ressurreição. Mas a morte é um inimigo cruel, né? E por mais crente que a gente seja, a gente nunca gostaria de viver esta experiência da morte. É uma coisa que nós não gostaríamos de vivê-la, nem para nós e nem para os nossos familiares. Que bom seria se a gente não morresse, né? Seria muito bom. A princípio, o propósito de Deus era viver eternamente. Esse era o propósito de Deus. Deus não queria que o homem morresse. Deus criou o homem para ser eterno. Tanto que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E veja que nós somos formados por partes que são mortais, devido ao pecado, porque antes não era. Nós tínhamos um corpo, Adão teve um corpo que era imortal. Aquele corpo de Adão nunca veria a morte, igualmente o corpo de Eva. Ambos eram imortais.
né? Mas devido à desobediência ao pecado, o pecado entrou e junto com o pecado entrou quem? A morte. Então, desde o pecado de Adão e Eva, o pecado entrando no mundo, entrou a morte. Aí o homem, criado para viver eternamente, passou infelizmente a morrer. E a gente sabe, irmãos, quanta tristeza que a morte tem provocado ao longo desses anos, né? Centenas e milhares de anos desde a criação, quanta lágrima derramada, quanta dor, o luto, a tristeza, a perda de pessoas que a gente não queria perder, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente queria que ficasse para sempre com a gente, e igualmente pessoas que nós queríamos ficar para sempre com eles, mas de repente por causa do pecado vem a morte e separa, porque morte é separação, né? A morte é separação. A primeira separação separa as pessoas aqui na terra. Então isso realmente é uma coisa muito triste. Mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então, essa é a recompensa que nós ganhamos pelo nosso pecado, a morte. Então, não tem como escapar dessa sentença, né? Uma criança nasce, mas ela já nasce sentenciada à morte. Ela nasceu e já tem uma condenação de morte sobre a vida dela. Ela vai morrer amanhã ou depois, ou lá na frente, muitos anos, mas ela vai morrer, não tem como escapar disso. Agora, Enoque, ele foi uma exceção. E eu fico imaginando, irmãos, como esse homem deve ter agradado a Deus para que o Senhor abrisse uma exceção, né? Andar com Deus, meu Deus, andar com Deus. Você tem ideia do que significa andar com uma pessoa? Bom, primeiro, vamos lembrar de Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Quando duas pessoas não concordam, não andam juntos. Por isso existem inimizades, separações de casais, separações de família, amigos acabam se distanciando. Por quê? Porque quando a pessoa ela passa a andar de um jeito que o outro não concorda, ninguém consegue andar junto se não estiver caminhando de acordo. Então, para que Enoque andasse 300 anos com Deus, significa que Enoque concordava com Deus, que Enoque aceitava a vontade de Deus, e que Enoque, irmãos, ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, fingida, porque você não consegue fingir 300 anos, é muito tempo, muito tempo. A gente vê quantas pessoas que vêm para a igreja, irmãos, e daqui a pouco estão se distanciando, tão rápido, né? É igual aquela semente caída entre as pedras, cresce rapidamente, porque não tem raiz profunda, mas pelo fato de não ter raiz profunda, quando vem o sol, murcha e morre. E ninguém entendeu essa parábola de Jesus, e ele explicou isso: olha, a semente entre as pedras, que nasce rapidamente, mas que é queimada pelo sol, porque não tem raiz profunda, não acha umidade, porque sem água não consegue sobreviver, são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas quando vem a luta, vem a provação, vem, né, os cuidados dessa vida, as pessoas acabam se ofendendo e se desviam, disse Jesus. E Enoque não era uma semente entre os pedregais. Enoque também não era a semente caída à beira do caminho que as aves comeram. Enoque também não era a semente caída entre os espinhos, que os espinhos cresceram com ela e sufocaram. Os espinhos representam os cuidados e as preocupações dessa vida. Enoque era a semente caída em terra boa, que dava fruto, aleluia, glória a Deus, que todos os dias Deus tinha prazer de andar com esse homem e vice-versa, todos os dias esse homem tinha prazer de andar com Deus. Sabe, meus irmãos, um dos segredos para você ir bem é você escolher com quem você anda. Essa tem sido a causa
de muito fracasso na igreja. Porque a pessoa não sabe selecionar os amigos. Nós temos que amar todo mundo, irmão. Todo mundo nós temos que amar. Agora, nós não somos obrigados a andar com todo mundo. Isso que a gente tem que entender. Você não é obrigado a caminhar com pessoas que pensam diferente de ti. Você tem que amá-las, você tem que orar por elas, mas você não pode se tornar companheiro de uma pessoa que é desobediente, que é rebelde, que não aceita a vontade de Deus para a vida dela. Por quê? Porque se você andar com essas pessoas, dificilmente você vai ganhá-la. É mais fácil ela conquistar você do que você conquistar ela. Então, você tem que saber diferenciar uma amizade, né, que é uma coisa assim positiva, que faz você crescer, que faz você despertar-se mais para buscar a Deus, e uma amizade que está sendo um balde de água fria na tua fé, que está te afastando de Deus, que está te impedindo de vir à igreja, impedindo você de orar, impedindo você de ler a palavra, impedindo você de obedecer a palavra. Então você tem que selecionar as tuas amizades. Você não pode dizer que vai caminhar com qualquer um. Por quê? Porque não é possível isso. Para que Enoque conseguisse permanecer fiel a Deus 300 anos, quantos amigos ele teve que deixar para trás? Quantos convites? Bom, não dá para aceitar qualquer convite. Tem convites que a gente tem que rejeitar. Concorda comigo, irmãos? Ah, pastor, vamos jogar uma partidinha de baralho? Um exemplo. Crente não joga baralho? Ou será que joga? Né? Ah, pastor, vamos ali jogar uma partidinha de sinuca? Crente não vai jogar sinuca, né? Pastor, vamos lá bater uma bolinha, é bom dar uma corridinha, queimar uma caloria e tal, fica mais, né? Crente não joga bola, irmãos. Essas coisas a gente tem que ir rejeitando, né? Por exemplo, frequentar a praia. Tem problema de um crente na praia? Problema não tem. Mas se for uma temporada, o crente na praia tem problema sim. Porque você vai estar no meio da nudez. Você não vai chegar lá na praia de calça, camisa, e o pessoal tudo seminu, com essas roupas minúsculas que eles usam. Tem praia que tem até nudismo, topless, nudez para cima, tem praia que a nudez é completa. Você não vai chegar numa praia, né? Não vou nem falar de praia de nudismo, vamos falar de uma praia tradicional, que as pessoas vão, sei lá, de maiô, de biquíni, não sei do que, tomar os seus banhos. Como é que um crente vai chegar lá no meio de tanta gente seminua e vai dizer que está tudo bem? Será que Jesus frequentaria uma praia, irmão? Na tua opinião sincera, você consegue imaginar Jesus no dia 31 de dezembro, sentado numa cadeira de praia, no meio de um monte de mulher e homens seminus? Tu consegue imaginar Jesus fazer isso? Tu consegue imaginar o apóstolo Paulo na praia, no meio da nudez das pessoas? Pessoal tomando cerveja, fazendo oferenda para Iemanjá, né? Você consegue imaginar o apóstolo Paulo sentado lá? Rapaz, o apóstolo Paulo chegou em Atenas, e era uma cidade muito cheia de idolatria. Aí Paulo começou a ver altares aqui, ali, e de repente Paulo achou um altar que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E Paulo pegou aquele altar como um gancho para a sua pregação. Disse: olha, atenienses, esse altar aqui que vocês estão oferecendo ao Deus desconhecido, que vocês não conhecem, eu conheço. Ele se chama Jesus. Nele nos movemos, respiramos e existimos através dele. E aí Paulo começou a anunciar Jesus aos atenienses. Agora tu consegue imaginar Paulo lá, irmão, tomando uma Coca-Cola, comendo uma farofa lá na praia, no meio das pessoas seminuas? Se Paulo não ia, se Jesus não ia, por que eu vou? Irmãos, é aí que vem o fracasso de muitas pessoas. Meu Deus, irmão, eu sou de um tempo que a igreja disciplinava quem olhava as pessoas na praia. Eu sou desse tempo. Hoje, as pessoas vão na praia e a igreja não disciplina.
É comum nas igrejas evangélicas, na maioria delas, verãozão, as pessoas, as irmãs vêm com marquinha de queimada do sol, da praia, marquinha do biquíni, do maiôzinho, cantar e louvar o Senhor. Durante o dia na praia, expondo a nudez, né? Causando cobiça, desejos, mexendo com a imaginação de homens carnais, e à noite vem louvar a Deus. Ué, não é o templo do Espírito Santo? Será que o templo do Espírito Santo é templo de exibicionismo? É templo para ser cobiçado, desejado, e enfim, meus irmãos? Ou será que o templo do Espírito Santo é um lugar santo mesmo? Irmãos, a gente está vendo que muitas pessoas não perseveram, por quê? Porque não querem mais andar na porta estreita. Tu acha que se Enoque vivesse nos nossos dias e ele fosse aí para a praia de sunga, tu acha que Deus ia com ele? É lógico que Deus está lá, mas quando a gente fala Deus está junto, é Deus aprovar. Tu acha que Enoque seria arrebatado, irmão? Como muitos crentes hoje, dia de futebol está lá na arena, torcendo, né? Dia de Mega Sena está com os bilhetes acompanhando o sorteio. Dias de sol e calor intenso, está na praia, está no parque temático, tomando banho, bermuda, sunga, maiô, biquíni. Tu acha que se Enoque fosse esse crente, será que ele seria arrebatado? Será que Enoque teria agradado a Deus a ponto de Deus dizer, vou arrebatá-lo para que não veja a morte? Ou será que esse capítulo 5 teríamos um desfecho assim? E Enoque aos 65 anos gerou Matusalém, e Enoque viveu 300 anos e morreu. Mas houve aqui uma quebra de regra, de lei. Houve aqui, irmãos, uma exceção. Nós não temos a informação que ele morreu, mas temos a informação de que ele foi tomado para Deus. Amém, igreja do Senhor? Então, nós temos que escolher a quem nós queremos agradar, né? As pessoas, elas estão perdendo a noção do que é santidade, estão perdendo a noção do que representa o corpo nosso para o Senhor, né? O nosso corpo é importante, irmãos, tanto que o nosso corpo é importante para Deus, que o Senhor vai ressuscitar. Se esse corpo aqui não tivesse importância, Deus diz, deixa essa porcaria se perder no pó, não vale nada mesmo. Mas a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque esse corpo aqui é importante. Ainda que ele esteja no pó, do pó ressurgirá. Deus ressuscitará. Então, tem que haver uma preocupação com os cuidados do corpo, né? A santidade. A Bíblia diz, sede santo no corpo, no que mais? Na alma, no espírito. O que é ser santo no corpo, irmãos? Pastor, Deus quer o coração. Eu concordo, se Deus está no coração, todo o corpo é do Senhor, né? Uma pessoa que tem Deus no coração não está bêbada. Uma pessoa que tem Deus no coração não está drogado. Uma pessoa que tem Deus no coração não faz muitas coisas que as pessoas fazem. Então essas pessoas que dizem que Deus quer só o coração e faz tudo, Deus não está no coração dessas pessoas, né? Eu tenho um amigo, irmãos, que eu conheci ele em 98, o pastor Raul. O pastor Raul era católico. E um dia ele estava na igreja católica, na missa, e ele é um homem muito crente, o Raul. Ele foi batizado dentro da igreja católica, na missa, batizado com o Espírito Santo. Foi a última missa que ele participou, recebeu o batismo com o Espírito Santo, dentro da igreja católica, não veio mais para a igreja católica, se tornou evangélico, é pastor, é um grande crente, digo grande, um homem de Deus, mesmo uma pessoa de Deus. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele sabe que muitas coisas não servem mais para ele, né? Então, quem é que mandou o Raul sair da igreja católica? Ninguém. Eu estava num culto com o Davi Miranda, uma católica recebeu o batismo com o Espírito Santo dentro da Deus Amor em São Paulo. Davi Miranda pregando, e aquela católica, calça apertada, toda pintada, recebeu o batismo com o Espírito Santo na hora que o Davi Miranda pregava. Após aquela alegria que a pessoa sente do batismo do Espírito Santo, ela olhou para ela assim e disse,
eu não vou embora assim. Isso eu vi. E alguém já arrumou uma saia, um vestido, lá não lembro direito, levou lá no banheiro, ela já trocou a roupa, já veio de roupa trocada. Davi Miranda não mandou ela fazer isso. Ela se sentiu que não queria voltar mais para casa daquele jeito, e alguém providenciou uma roupa para ela, trocou a roupa no culto e já foi de saia para casa. Quem é que mandou? Ninguém. O Espírito Santo falou com ela. E assim foi na minha transformação, assim foi na transformação dos irmãos. Quem é que mudou a nossa vida? Foi o pastor? Foi a igreja? Não, foi o Espírito Santo, irmãos. Quantas coisas que a gente ia fazer, o Espírito Santo falava: não serve para você, você não deve fazer isso. Quantos aqui são movidos pelo Espírito Santo de Deus? O problema da igreja do século 21, irmãos, é que a maioria tem a mente cauterizada. Cauterizada quer dizer queimada com cautério, com soda cáustica, né? Então, mente cauterizada. A mente está adormecida, a mente não acusa mais, a consciência não acusa mais nada. Irmãos, se a gente for dirigir a nossa vida pela consciência, nós estamos perdidos. Então, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então Enoque, ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Aí Deus não permitiu que ele morresse. E é incrível, irmãos, porque veja o que diz aqui a Bíblia. Vamos olhar Hebreus 11. Eu poderia citar de cabeça aqui, mas eu prefiro ler com os irmãos. Veja que interessante Hebreus 11 e o versículo de número 5. Ó. Veja o que diz aqui, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Deus arrebatou ele para ele não ver a morte. Tá? Veja o que diz aqui, ó. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então ele foi arrebatado para não ver a morte e não foi achado. Por que vocês acham que a Bíblia diz que ele não foi achado? Porque alguém procurou ele. Ele não apareceu no trabalho, não apareceu em casa, não apareceu nos compromissos. Cadê o Enoque? Alguém viu o Enoque? Vamos trazer para o século 21. Rapaz, ele está 3 dias sentado no WhatsApp, 3 dias sem entrar no Facebook, não atualizou o Instagram, não apareceu no trabalho. Cadê o Enoque? Não apareceu no culto. Alguém viu o Enoque? O que aconteceu com o Enoque? Aí começaram a procurar o Enoque. Porém, a Bíblia diz que ele não foi achado. E isso me lembra do profeta Elias, quando Elias foi arrebatado naquele redemoinho, né? A Bíblia diz que os filhos dos profetas falaram para Eliseu: deixe que nós o procuremos. Pode ser que o Espírito Santo tirou ele daqui, colocou em alguma das montanhas aí, deixa a gente procurar. Eliseu disse: não adianta ir. Eles disseram: não, deixa que a gente vai que ele está por aí. E a gente acha, está certo, quer ir, vão. 3 dias procurando o profeta Elias, não acharam, voltaram e disseram: não encontramos. Eliseu disse: eu avisei que não adiantava ir. E isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, quando o povo especial, zeloso e de boas obras for arrebatado. Quando aquele crente fiel não aparecer no trabalho, quando aquele crente fiel não retornar para casa, quando aquele crente fiel não vir para o culto, quando aquele crente fiel desaparecer do convívio das pessoas, alguém vai dizer: opa, o que está acontecendo? Onde é que estão essas pessoas? Vão procurar, vão tentar nos encontrar, mas não encontrarão mais, porque nós estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus, igreja. Quem é que está se preparando para o dia da vinda do Senhor? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Bendito seja Deus. Como disse o pastor Luciano ontem, imagine Jesus voltar no meio da queima de fogos. Hoje, dia 31, vai estar assim de crente. Balneário Camboriú vão ter uma novidade, vai ter um espetáculo só com drone, 1000 drones. Vão fazer um
uns desenhos no céu com 1000 drones, todo iluminado, mudando cor e desenhando. Vai estar assim de crente lá, ó. Vai ter muito crente de Camboriú, muito crente do Brasil inteiro indo para Balneário Camboriú para ver o quê? A queima de fogos e o show dos drones. Eu acho incrível porque as prefeituras têm dinheiro para drone, têm dinheiro para fogos, têm dinheiro para colocar um monte de enfeite natalino, mas não tem dinheiro para as coisas básicas. Falta remédio, falta curativo, falta médico, falta segurança, falta tudo, mas o povo gosta. Vai lá ver se a praia não vai estar superlotada, vai ver quantas pessoas fazendo um selfie, rindo, feliz, mas na terça-feira vai num postinho de saúde e não tem médico, não tem remédio, não tem um monte de coisa que ele precisa. Mas para hoje está bom para eles. O povo tem o governante que merece, viu, meus irmãos? Quando eu vejo as pessoas reclamar do político, eu digo, nós temos quem merecemos. Os políticos são ladrão, a maioria dos brasileiros são ladrão. Tem um carro ali que a polícia está rebocando agora, roubado. Está lá, a polícia está ali, vão levar o carro. Alguém roubou esse carro, abandonou ali. Sociedade cheia de ladrões, roubando carro, roubando dinheiro, roubando celular, roubando cartão, clonando, passando a perna, bando de vigaristas. É por isso que nós temos os governantes que merecemos, irmãos. Porque a maioria das pessoas não inspira confiança, a maioria das pessoas são desonestas, a maioria das pessoas não é tão ladrão igual muitos, porque tem acesso a pouco, aí rouba pouco. Se tivesse acesso a muito, roubaria muito também. A nossa sociedade precisa se converter, meus irmãos. Jesus está voltando e ladrão não entra no céu, igreja. Jesus está voltando e vigarista não entra no céu. Ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo transformado e liberto, irmãos. Por isso Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versículo de número 27 a seguir, Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Quem roubava não roube mais. Porque lá em Éfeso já tinha alguns que eram do mundo do crime, que vieram para a igreja. E Paulo disse, irmão, você que roubava, para de roubar. Vai trabalhar com as mãos e fazer aquilo que é bom para você ter o que repartir com quem precisar. Esta é a vontade do Senhor, meus irmãos, que o homem viva do suor do seu rosto. Aliás, há uma sentença, você vai comer o teu pão do suor do teu rosto. E tem muita gente querendo viver às custas do suor alheio. A pessoa compra um carro, financia para 60 meses, vai lá e rouba. A pessoa fica pagando para não sujar o nome, enquanto o cara rouba e vende aí, sei lá, por 2, 3, 5 mil reais. Aí pega 2, 3 mil, 5 mil, vai curtir, vivendo do suor alheio. E sem contar os traficantes que vivem do suor alheio. Que o traficante bom mesmo, ele não é bobo usar droga. O traficante bom, ele não se mistura, ele não fuma crack, não. Ele tem o tráfico como uma empresa lucrativa. Ele não é besta. Ele vende a destruição para os bobos que se destrói. Enquanto ele se destrói usando crack e outras drogas, ele edifica um império, casas boas, carro de luxo, dinheiro no banco, roupas caras e finas. Eu estava vendo uns vídeos aí do iate do cruzeiro do Neymar, alguém viu? Viram os MCs, viram os cordões de ouro? Tudo menininho bom, né? O cara deu de presente para o Neymar um cordão de ouro avaliado em 2 milhões de reais. Tudo menino bom. Quem é que banca esses MCs? Você está pensando que eles ficam ricos cantando essas porcarias de música? Por detrás dele tem pessoa grande que banca. A maioria dos funks, irmão, doutrina as pessoas para o uso de droga, para a vida contra as autoridades, uma vida contra a lei, meus irmãos. E eles são bancados pelo mundo do crime, ostentam ouro no dente, na orelha, no pescoço, nos dedos. Os caras são ouro da cabeça ao pé. Mas saibam que um dia vão chegar perante Deus, meus irmãos. Porque a Bíblia diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, louvado seja Deus.
Bendito é o nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então Jesus está vindo. A igreja a ser arrebatada é uma igreja santa. Não basta ter o nome na secretaria da igreja. Não basta ter uma credencial, meus irmãos, né, de membro ou de pastor, sei lá do que. Tem que ter o nome escrito no céu, no livro da vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem que estar com o seu nome escrito no céu, no livro da vida. É isso que Jesus ensinou. Os discípulos, os 70, voltaram alegres, todo mundo dando risada. Jesus falou: qual é o motivo da alegria de vocês? Ah, Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Aí Jesus falou: olha, que a vossa alegria seja não essa, a dos demônios estarem sujeitos a vós. Antes a vossa alegria seja pelos vossos nomes estarem escritos no céu, no livro da vida. Amém? Esta tem que ser a alegria do crente. Irmãos, a maioria dos irmãos das igrejas nem pensam na salvação. Eles estão pensando na vitória, na prosperidade, na solução de um problema, nem pensam na salvação. E a salvação é a maior bênção que uma pessoa possa receber de Deus. Só que para ser salvo, irmãos, tem que nascer de novo. Quem lembra do Nicodemos? Chegou lá dando uma bajulada em Jesus, né? Bom mestre e tal, fazer um agradozinho para o mestre. Só que Jesus falou: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus. Aí ele ficou sem entender, né? Mas sendo velho, posso voltar ao ventre da mãe? Nicodemos, o que nasce da carne é carne. Tem que nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. Ipandalamastia. Quantos nascidos de novo aqui temos? Diga glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Palmas bem forte para Jesus, bem forte as palmas para Jesus. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu, eu conheço muita gente que são como os fariseus, que não gostam de aleluias e proíbem glória a Deus. Meus irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder quando Cristo lá no céu aparecer. Estão ouvindo esse eco e esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra ainda continua lá no céu. Os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam em línguas estranhas, outros já profetizavam. Os fariseus diziam: estão embriagados, neste dia o Espírito Santo nos foi dado. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu. E é por isto, meus irmãos, buscai o poder de Deus. Não olhes para o mundo, nem escute os fariseus. Dai glória e aleluia, Jesus já vem aí, e esse povo barulhento vai subir. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu. Cuidado com ele, cuidado, irmão. Mas quando vê que é ele, resiste em oração. O inimigo
vencer. Porque esta igreja tem muito poder. O poder que tem é Jesus quem dá. E não adianta o inimigo pelejar. E não adianta. Ele enganou Eva, também pode te enganar. Cuidado com ele, com seu andar. Cuidado com ele no clarão da luz. Mas quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus. Mas quando vê que é ele, mas quando vê que é ele, amém, Jesus. Vamos ficando de pé para nós fazer o encerramento, irmãos. Vamos agradecer a Deus nesse momento de oração pela última manhã de domingo aqui nesse ano. Agora só ano que vem. Parece que está longe, mas é semana que vem, né? Então Deus abençoe a todos. Eu quero dar uma oportunidade aqui para o pastor Mangoto fazer essa oração aqui conosco. Quero agradecer todos os irmãos que estiveram durante todo o ano aqui. A maioria de vocês esteve a maior parte dos cultos. Outros, é claro que não dá para vir todo domingo. Teve domingos que alguns irmãos não vieram, porque isso é normal também. Ninguém consegue estar todo o culto, né? Mas a maioria dos cultos os irmãos estiveram presentes. Que Deus abençoe. Que essa mesma força que os irmãos tiveram em 2023, Deus dê para vocês em 2024. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Vamos orar com o servo do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Vamos elevar os céus da nossa oração esta manhã. Que Deus possa nos abençoar nesses últimos minutos e horas deste dia. E que possa nos abençoar no dia que inicia amanhã. Amém? Amado Deus, eterno e soberano Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Deus nesta hora. Nessa manhã, Deus, a tua maravilhosa que nos concedeu, estamos aqui reunidos para ouvir a tua santa e bendita palavra. Senhor, dai-nos um dia abençoado, visita a nossa casa, os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Trabalha no coração daquele que está lá fora, no mundo e não tem nada para viver neste dia, Senhor. Muitas vezes há fartura, mas em algumas há necessidade. Que tu possa suprir nesta manhã, meu Deus, a necessidade daquele que não tem. Senhor, visita os enfermos, os doentes, toca deles, Pai. Abençoa eles neste dia. Faz com que eles sejam agraciados pela tua virtude e pelo teu socorro. Abençoa as nossas vidas. Leva-nos em paz ao convívio da nossa casa. E que nesta noite nós possamos estar reunidos aqui para exaltar e bendizer o teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós dizemos todos juntos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vão com Deus, Deus acompanhe. E o culto, 22 horas, então. Não haverá o culto às 18h30, somente às 22 horas. Tá bom? Deus